Cara, essa história me deixa arrepiado até hoje, principalmente porque eu não fazia ideia do que tinha acontecido até contar para minha avó. Foi numa tarde de domingo, eu estava no sítio da família, ajudando meu pai com uns reparos na cerca. A gente precisava consertar uma parte que tinha caído com a chuva da semana anterior. E para isso, a gente ia precisar de uma chave inglesa maior, daquelas bem grandes para parafuso grosso. Meu pai lembrou que o vizinho, seu João, tinha uma ferramenta dessas e que sempre emprestava quando a gente precisava. O sítio do seu João fica bem próximo do nosso, uns 500 metros de distância, separado só por uma cerca de arame. É um sítio pequeno, mas bem cuidado, onde ele criava umas vacas e plantava milho e feijão. Seu João sempre foi uma pessoa muito prestativa, daquelas pessoas antigas do interior que fazem questão de ajudar os vizinhos. Toda vez que a gente precisava de alguma coisa, ele emprestava sem problema nenhum. E a gente fazia o mesmo quando ele precisava. Era uma boa vizinhança, sabe? Então eu peguei a bicicleta e fui até lá pedir a chave emprestada. Era umas 3 horas da tarde, um sol bem forte, típico de domingo de verão. Quando cheguei na porteira do sítio dele, vi que ele estava no terreiro, mexendo com umas ferramentas perto do galpão. Cumprimentei ele de longe e fui me aproximando. Seu João me cumprimentou normal, do jeito simpático que ele sempre foi. Perguntou como estava a família, como estavam as coisas no nosso sítio. Eu expliquei que a gente estava consertando a cerca e precisava da chave inglesa grande. Ele disse que não tinha problema nenhum, que era só eu esperar ele buscar no galpão. A gente ficou conversando uns 10 minutos enquanto ele procurava a ferramenta. Ele comentou sobre o tempo, disse que estava muito seco para a época, que ia ser bom se chovesse logo para ajudar a lavoura. Eu concordei e falei que meu pai estava preocupado com a plantação de milho por causa da falta de chuva. Conversa normal de vizinho, sabe? Nada demais, nada fora do comum. Seu João achou a chave, me entregou e disse que era para eu devolver quando terminasse o serviço, sem pressa. Agradeci, montei na bicicleta e voltei para o nosso sítio. Meu pai estava me esperando para continuar o conserto da cerca. A gente trabalhou o resto da tarde e conseguiu terminar tudo. No fim do dia, quando a gente estava guardando as ferramentas, eu comentei com meu pai que seu João tinha mandado lembranças, que ele estava bem e que tinha perguntado sobre a família. Meu pai achou normal e disse para eu devolver a chave no dia seguinte, quando fosse mais conveniente. Naquela noite, na hora do jantar, eu estava contando para minha avó sobre o dia, sobre o conserto da cerca e sobre a conversa com seu João. Falei que ele estava bem disposto, que tinha comentado sobre a seca e que mandou lembranças para a família. Quando eu terminei de contar, minha avó ficou me olhando com uma expressão muito estranha. Ela parou de comer e perguntou: "Que horas você foi lá no João?" Eu respondi que tinha sido umas 3 horas da tarde. Aí ela perguntou: "E você conversou com ele mesmo? Face a face?" Eu confirmei que sim, que a gente tinha conversado normal, que ele tinha me emprestado a chave inglesa e tudo. Minha avó ficou pálida e chamou meu pai para a cozinha. Quando meu pai chegou, ela contou para ele o que eu tinha falado sobre ter conversado com seu João. Meu pai ficou com a mesma expressão estranha e perguntou se eu tinha certeza do que eu estava falando. Eu confirmei de novo, meio sem entender, porque eles estavam reagindo daquele jeito. Aí foi que eles me contaram uma coisa que me deixou gelado. Seu João tinha morrido na madrugada daquele mesmo domingo, de infarte, sozinho em casa. Ele tinha sido encontrado de manhã por um sobrinho que ia visitá-lo, já sem vida na cama. O enterro tinha sido naquela mesma tarde, umas 2 horas, no cemitério da cidade. Ou seja, na hora que eu fui lá conversar com ele, ele já estava morto. Fazia mais de 12 horas. E pior, na hora que eu estava conversando com ele no terreiro, ele estava sendo enterrado. Eu fiquei sem reação, tentando processar aquela informação. Como assim eu tinha conversado com uma pessoa que estava morta? Como ele tinha me emprestado a chave se ele nem estava mais vivo? Naquela hora, eu lembrei da chave que eu tinha deixado em cima da mesa da cozinha para devolver no dia seguinte.
Fui buscar ela para mostrar para os meus pais que eu realmente tinha pego emprestado. E quando eu peguei a chave, levei um susto ainda maior. Ela estava toda enferrujada, como se tivesse ficado enterrada na terra por muito tempo. Estava cheia de barro, seco grudado, e tinha algumas partes já bem corroídas pela ferrugem. Não era a mesma chave que seu João tinha me dado algumas horas antes, que estava limpa e em bom estado. E tinha mais uma coisa. Gravado no cabo da chave, meio apagado, mas ainda legível, estava o nome João, escrito a faca, como se alguém tivesse riscado o metal com uma lâmina para marcar que a ferramenta era dele. Mostrei a chave para os meus pais, e eles ficaram ainda mais impressionados. Meu pai conhecia bem as ferramentas do seu João, e confirmou que aquela chave era dele mesmo. Reconheceu pela marca no cabo que o próprio João tinha feito anos atrás. Mas como explicar o estado da ferramenta? Como ela tinha ficado tão enferrujada e suja em poucas horas? E mais importante, como seu João tinha conseguido me emprestar a chave se ele já estava morto? Minha avó, que sempre foi muito religiosa e acredita em espírito, disse que provavelmente a alma do seu João ainda estava por ali, ainda queria ajudar os vizinhos como sempre fez em vida. Que talvez ele nem soubesse que tinha morrido e continuava fazendo as mesmas coisas que sempre fez. No dia seguinte, a gente foi no velório dele, que estava sendo feito na casa de um parente na cidade. Foi muito estranho ver seu João ali no caixão, sabendo que eu tinha conversado com ele no dia anterior. Ele estava com a mesma roupa que eu tinha visto ele usando, a mesma camisa xadrez azul que ele sempre gostava de usar nos domingos. Durante o velório, eu conversei com o sobrinho que tinha encontrado ele morto. Ele me contou que seu João tinha morrido de madrugada, sozinho, e que quando foi encontrado de manhã, já estava há várias horas assim. Disse também que a casa estava toda fechada, que não parecia que ninguém tinha entrado ou saído. Isso me deixou ainda mais confuso, porque se a casa estava fechada e ele estava morto desde a madrugada, como eu tinha conseguido conversar com ele no terreiro à tarde? O sobrinho também ficou intrigado quando eu contei que tinha ido lá pedir a chave emprestada. Ele disse que todas as ferramentas do seu João estavam guardadas no galpão e que ele tinha achado tudo organizado e no lugar quando foi verificar. Depois do enterro, a gente voltou para o sítio e eu fiquei pensando naquela história por dias, tentando entender como tinha acontecido, se tinha sido sonho, se eu tinha confundido as coisas. Mas a chave estava lá, enferrujada e com o nome dele gravado, como prova de que aquilo realmente tinha acontecido. Até hoje, quando eu passo perto do sítio dele, que agora está abandonado, fico pensando se vou ver seu João de novo, trabalhando no terreiro como se nada tivesse acontecido. Essa é uma das histórias mais estranhas que já me aconteceu, e até hoje eu fico meio perturbado quando lembro. Foi numa época que eu estava passando uns meses no sítio da família, cuidando das coisas enquanto meus pais estavam viajando. É um sítio grande, bem afastado da cidade, cercado de mata por todos os lados. A casa fica bem no meio da propriedade. É uma casa antiga, mas confortável, com quartos grandes e janelas bem amplas. Eu sempre gostei de dormir com a janela aberta, principalmente no verão, porque no sítio faz muito calor durante a noite e não tem ar-condicionado. Só que tem uma coisa. O quarto onde eu dormia fica voltado para os fundos da casa, onde tem uma área meio isolada perto da mata. Durante o dia é tranquilo, mas de noite fica bem escuro e silencioso por ali. Eu nunca liguei muito para isso, sempre. Achei que era só questão de se acostumar com o silêncio do campo. Mas numa noite de sábado, uma noite particularmente quente e abafada, aconteceu uma coisa que me deixou muito assustado e que até hoje não consigo explicar direito. Era umas 11 horas da noite. Eu estava deitado na cama lendo um livro, com a janela bem aberta para entrar um pouco de ar fresco. O ventilador do quarto estava ligado, mas mesmo assim o calor era insuportável. Uma daquelas noites em que nem vento tem.
Aí, de repente, eu comecei a ouvir uns risos baixinhos vindo do lado, de fora da janela. Era um riso estranho, meio abafado, como se a pessoa estivesse rindo com a boca fechada ou estivesse tentando abafar o som. No começo, eu achei que fosse alguém da vizinhança, talvez uns jovens passando por ali ou alguma pegadinha. Porque às vezes acontece isso no interior. O pessoal mais novo gosta de fazer brincadeira, principalmente de noite. Então eu não liguei muito, continuei lendo e tentei ignorar. Mas o riso continuou, sempre no mesmo tom, sempre na mesma frequência, como se fosse uma gravação tocando em loop. Isso me incomodou um pouco, porque não parecia natural, não parecia riso de gente se divertindo de verdade. Era um riso meio forçado, meio mecânico. Depois de uns 5 minutos escutando aquilo, eu resolvi levantar e dar uma olhada pela janela para ver quem era. Pensei em chamar a atenção da pessoa, talvez pedir para parar com a brincadeira porque eu queria dormir. Me levantei devagar da cama e fui até a janela, tentando não fazer barulho para não assustar quem estivesse lá fora. Quando eu cheguei perto da janela e espiei para fora, não vi ninguém no quintal. Mas o riso continuava, agora mais próximo, como se a pessoa estivesse bem do lado da janela mesmo. Aí eu acendi a luz do quarto e olhei melhor, mas continuava não vendo nada. Foi quando eu resolvi abrir a janela completamente e colocar a cabeça para fora para ter uma visão melhor. E aí que eu vi uma coisa que me fez levar o maior susto da minha vida. Coladas no vidro da janela, bem onde eu não conseguia ver de dentro do quarto, tinha 4 mãos pressionadas contra o vidro. 4 mãos mesmo, como se fossem de 2 pessoas, uma do lado da outra, todas espalmadas contra a janela. As mãos eram pálidas, meio transparentes, e dava para ver as marcas dos dedos no vidro. Mas o mais estranho é que não tinha corpo nenhum, não tinha rosto. Não tinha nada além das mãos. Era como se elas estivessem grudadas ali sozinhas, sem pertencer a pessoa nenhuma. E o riso continuava vindo daquelas mãos, como se elas fossem a fonte do som. Eu fiquei paralisado por uns segundos, olhando aquilo sem conseguir acreditar no que eu estava vendo. Aí o desespero bateu e eu fechei a janela rapidinho, tranquei ela e puxei a cortina. Meu coração estava disparado. Eu estava suando frio mesmo no calor que fazia. Fiquei ali parado no quarto, ouvindo se o riso continuava. E continuava sim, agora do lado de fora da janela fechada. Mais baixinho, mas ainda audível. Passei o resto da noite acordado, sentado na cama, prestando atenção em qualquer barulho. O riso só parou lá para as 4 da manhã. E eu consegui dormir um pouco antes do sol nascer. No dia seguinte de manhã, eu fui olhar a janela para ver se tinha alguma marca, algum sinal do que tinha acontecido. E realmente tinha. No vidro da janela, bem onde eu tinha visto as mãos, estavam as marcas dos dedos, como se alguém tivesse pressionado as mãos com força contra o vidro. Eram marcas bem nítidas, dava para ver certinho o formato de cada dedo. E tinha uma coisa estranha. As marcas estavam do lado de dentro do vidro, não do lado de fora. Como se as mãos tivessem sido pressionadas de dentro para fora e não de fora para dentro, como eu tinha visto. Isso me deixou ainda mais confuso e assustado. Limpei as marcas com álcool e pano, tentando esquecer o que tinha acontecido. Pensei que talvez tivesse sido um pesadelo muito real ou alguma alucinação por causa do calor e do cansaço. Mas na noite seguinte, o riso voltou. E dessa vez não vinha de fora da janela. Vinha de dentro do quarto mesmo, como se a pessoa tivesse ali dentro comigo. Era o mesmo riso baixinho e constante, só que agora bem próximo. Às vezes parecia que vinha de cima da minha cabeça, às vezes do pé da cama. Eu acendia a luz e não via nada, mas o riso continuava. Passei várias noites assim, sempre com aquele riso me incomodando, sempre sem conseguir ver de onde vinha exatamente. Uma noite eu tentei gravar o som com o celular, para ter uma prova do que estava acontecendo, para mostrar para alguém. Mas quando eu fui ouvir a gravação no dia seguinte, só tinha silêncio.
Era como se o riso não fosse captado pelo aparelho, como se fosse só para mim mesmo. Isso me deixou ainda mais desesperado, porque eu não tinha como provar para ninguém o que estava acontecendo. Pensei em mudar de quarto, mas o riso me seguiu. Não importava onde eu dormisse na casa. Ele sempre aparecia, sempre à noite, sempre com a mesma intensidade. E sempre que eu olhava para a janela de qualquer quarto, de vez em quando eu via aquelas mãos pressionadas contra o vidro, sempre sem corpo, sempre sem rosto. Depois de umas 2 semanas assim, eu não aguentei mais e resolvi sair do sítio por dias, ir ficar na casa de um amigo na cidade. Pensei que talvez longe de lá a coisa parasse, que fosse alguma coisa específica do lugar. E realmente funcionou. Na cidade eu dormi normal, sem riso nenhum. Mas quando voltei para o sítio na primeira noite, o riso voltou também. E continua até hoje. Toda vez que eu vou para o sítio, principalmente quando fico sozinho, de noite sempre tem aquele riso baixinho me acompanhando. Eu me acostumei de certa forma, mas nunca deixa de ser perturbador. E sempre que olho para a janela, fico com medo de ver aquelas mãos de novo. Cara, essa história me incomoda até hoje. Aconteceu no sítio onde eu passei a infância. É um sítio da família. Fica numa região bem rural, cercado de plantação de café e pasto. A casa é simples, mas confortável. Tem uma cozinha grande, com um fogão a lenha, que minha mãe sempre usava para fazer o café da manhã. Eu sempre gostei daquele lugar, principalmente pela tranquilidade e pelo cheiro de café que ficava no ar. Minha mãe fazia o café mais gostoso do mundo naquele fogão. Um café forte e bem doce que dava para sentir o cheiro pela casa inteira. Mas aí começou a acontecer uma coisa muito estranha, que me deixou bem confuso e um pouco assustado. Todo dia, sem exceção, às 6 horas da manhã em ponto, eu escutava alguém me chamando pelo nome. Era sempre a mesma voz, bem masculina, meio rouca e baixa, mas clara o suficiente para eu entender perfeitamente. A voz vinha do terreiro, sempre do terreiro, como se alguém tivesse parado lá e tivesse me chamando. E não era uma chamada qualquer. Não, era do jeitinho que meu tio sempre me chamava quando eu era criança. Ô moleque, vem cá. Era exatamente a mesma entonação, o mesmo jeito carinhoso, mas firme, que ele tinha de falar comigo. No começo, eu achei que fosse algum vizinho, ou talvez meu pai, que tivesse saído cedo e estava me chamando para alguma coisa. Então, eu levantava da cama e ia até a janela ver quem era, mas nunca tinha ninguém lá no terreiro, nem sombra de gente. Isso aconteceu por umas 2 semanas seguidas, sempre no mesmo horário, sempre a mesma voz. Eu comecei a ficar intrigado, porque era muito específico demais para ser coincidência ou impressão minha. A voz era bem nítida, bem real, não parecia sonho nem nada assim. E sempre às 6 em ponto, como se fosse um despertador. Uma manhã, eu resolvi contar para minha mãe o que estava acontecendo. Estava tomando café na cozinha e comentei: "Mãe, tem alguém me chamando no terreiro todo dia de manhã, às 6 horas. É uma voz de homem, meio parecida com a do tio. Você sabe quem pode ser?" Minha mãe parou na hora de mexer o açúcar no café e me olhou com uma expressão estranha. Perguntou como era exatamente a voz, o que a pessoa falava. Quando eu imitei o jeito que a voz me chamava: "Ô moleque, vem cá!" Ela ficou pálida e deixou a colher cair na mesa. Aí ela suspirou fundo e disse: "Filho, seu tio morreu faz 6 anos. Ele morreu de infarte aqui mesmo neste sítio, bem de manhã cedo, quando estava indo para o terreiro cuidar do gado." Cara, quando ela falou isso, eu senti um frio na barriga que nem sei explicar. Meu tio era uma pessoa muito querida na família, sempre foi carinhoso comigo, me ensinava um monte de coisas sobre o sítio, sobre os bichos, sobre a vida no campo. Ele tinha morrido quando eu tinha uns 12 anos, e eu lembrava bem dele, principalmente do jeito que ele me chamava. Era exatamente aquela voz que eu estava escutando toda manhã.
Minha mãe me contou que meu tio costumava acordar todo dia às 5:30 da manhã para cuidar do gado e fazer os serviços do sítio. E sempre às 6 horas ele passava pela casa e me chamava para tomar café com ele, antes de ir para a escola. Era uma rotina que a gente tinha. Ele gostava muito da minha companhia e sempre fazia questão de conversar comigo antes de eu sair. No dia que ele morreu, ele tinha saído de casa normal, como sempre, mas quando chegou no terreiro, teve o infarte e morreu ali mesmo. Foi meu pai que achou ele lá, desmaiado perto do curral. Depois que minha mãe me contou essa história, eu fiquei meio assustado, mas ao mesmo tempo meio emocionado, sabe? Porque era como se meu tio ainda estivesse por ali, ainda quisesse conversar comigo de manhã, como sempre fazia. Mas aí, a coisa ficou ainda mais estranha. A partir daquele dia, além da voz me chamando, começou a vir um cheiro forte de café da cozinha, sempre logo depois que eu ouvia a voz. Era um cheiro bem característico, de café coado na hora, bem forte e doce, exatamente como meu tio gostava. E o mais estranho é que não tinha ninguém fazendo café. Minha mãe ainda estava dormindo, meu pai tinha saído cedo para o trabalho e o fogão estava apagado. Mas o cheiro estava lá, bem forte, como se alguém tivesse acabado de fazer uma cafeteira inteira. A primeira vez que isso aconteceu, eu até fui na cozinha ver se não tinha esquecido o fogo aceso ou alguma coisa assim. Mas estava tudo normal, tudo desligado, só o cheiro de café no ar. Isso virou rotina. Todo dia às 6 da manhã a voz me chamava e logo em seguida vinha o cheiro de café. Eu comecei a me acostumar. De certa forma até achava reconfortante, como se meu tio ainda estivesse cuidando de mim. Mas uma manhã aconteceu uma coisa que me deixou muito impressionado. Eu acordei com a voz me chamando, como sempre, e fui até a cozinha, atraído pelo cheiro de café. Quando cheguei lá, tinha uma xícara de café fumegando em cima da mesa, bem no lugar onde meu tio sempre sentava para tomar café comigo. A xícara estava cheia, com café bem quentinho, do jeito que ele gostava. Eu fiquei parado na porta da cozinha, olhando aquilo sem entender nada, porque eu tinha certeza absoluta que não tinha ninguém acordado na casa além de mim. E além do mais, era a xícara preferida do meu tio, uma xícara azul com uns desenhos dourados que ele sempre usava. Minha mãe tinha guardado essa xícara, depois que ele morreu, numa prateleira alta do armário, junto com outras lembranças dele. Como diabos ela foi parar na mesa, cheia de café quentinho? Eu cheguei perto da mesa devagar, meio com medo, meio curioso. O café estava fumegando mesmo, cheirando muito bom. E quando eu encostei a mão na xícara, estava bem quente, como se tivesse acabado de ser feito. Eu não tive coragem de beber, mas fiquei ali olhando aquilo por uns minutos, tentando entender o que estava acontecendo. Depois eu saí da cozinha e voltei para o quarto, meio confuso com a situação toda. Quando minha mãe acordou, umas 7 horas, eu contei para ela o que tinha acontecido. Ela foi comigo até a cozinha, mas a xícara não estava mais lá. Tinha sumido como se nunca tivesse existido. Minha mãe ficou muito pensativa e disse que talvez meu tio realmente ainda estivesse por ali, cuidando da gente do jeito dele. Ela sempre foi uma pessoa religiosa, que acredita em espírito e essas coisas, então para ela fazia sentido. Mas eu fiquei meio dividido entre ficar assustado e ficar emocionado. Porque, por um lado, era estranho saber que tinha alguma coisa sobrenatural acontecendo ali. Mas, por outro lado, era reconfortante pensar que meu tio ainda estava por perto. Depois desse dia, o cheiro de café continuou vindo toda manhã, sempre depois da voz me chamar. E de vez em quando, eu achava a xícara dele na mesa, sempre com café quentinho, sempre no mesmo lugar onde ele costumava sentar. Nunca mais tive coragem de beber o café, mas sempre fico emocionado quando vejo. É como se ele ainda quisesse dividir o café da manhã comigo, como fazia quando era vivo. Até hoje, quando eu vou visitar minha mãe no sítio, às vezes ainda escuto a voz dele me chamando de manhã cedo. E sempre que isso acontece, logo depois vem aquele cheiro gostoso de café coado na hora.
Cara, essa história aconteceu comigo no sítio da minha avó, lá no interior. É um lugar bem antigo, a família tem essa propriedade faz uns 60 anos. A casa é grande, de alvenaria, com um quintal enorme nos fundos, onde minha avó sempre teve costume de estender roupa no varal. É um varal bem comprido, feito com fio de arame grosso, esticado entre dois mourões de madeira que meu avô instalou quando eu era criança. Minha avó sempre foi meio supersticiosa, cheia de crenças e coisas assim, sabe? Ela acreditava em tudo quanto é tipo de energia ruim, olho gordo, essas coisas de gente mais velha. E uma das manias mais estranhas dela era sobre aquele varal. Toda vez que eu ia passar uns dias lá, ela fazia questão de me avisar. Nunca sair de casa depois que escurecer, se a corda do varal tivesse balançando sozinha. Ela falava isso com uma seriedade que até me dava um friozinho na barriga. Mas eu sempre achei que era mais uma das superstições dela. Tipo, vento bate em corda. Corda balança, não tem nada demais nisso, né? Mas ela insistia que quando a corda balançava sem vento, era sinal de que alguém estava por perto. Alguém que não devia estar ali. E que era melhor ficar dentro de casa e não dar bola. Eu sempre respeitei por educação, mas nunca levei muito a sério. Até a noite que resolvi ignorar o aviso dela e sair mesmo assim. E aí que aconteceu uma coisa que até hoje me deixa confuso. Era uma noite de quinta-feira, eu lembro bem. Tava meio abafado, sem vento nenhum, uma daquelas noites em que o ar fica parado e pesado. Eu estava assistindo televisão na sala quando notei pela janela que a corda do varal estava balançando. Balançando mesmo, de um lado para o outro, como se alguém tivesse mexido nela. Mas não tinha vento, cara, não tinha nada que justificasse aquilo. Minha avó estava dormindo já, tinha ido cedo para o quarto porque no dia seguinte ia acordar de madrugada para fazer pão. Aí eu pensei, que bobagem. É essa, vou lá ver o que é. Talvez fosse algum bicho que tinha esbarrado na corda, ou sei lá. Então eu peguei a lanterna e saí pelo quintal. O céu estava bem escuro, nem lua tinha naquela noite. Então a lanterna era essencial para não tropeçar em alguma coisa. Quando eu cheguei perto do varal, a corda tinha parado de balançar. Estava quieta, normal. Eu até ri de mim mesmo, pensei. Que tinha sido impressão minha ou que realmente tinha sido algum bicho que já tinha ido embora. Mas aí, enquanto eu estava ali parado, olhando a corda, ouvi uma voz baixinha me chamando. Era uma voz de criança, bem aguda, como de uma menina pequena. Ela estava me chamando pelo nome, dizendo assim, vem brincar comigo, vem aqui. Olhei ao redor com a lanterna e não vi nada. Pensei que fosse alguma criança da vizinhança, embora fosse estranho uma criança estar acordada àquela hora, e mais estranho ainda estar no meu quintal. Aí eu respondi, quem é? Onde você tá? E a voz respondeu, aqui do lado da corda, vem brincar comigo, eu tô sozinha. Quando eu direcionei a lanterna para o lado que a voz estava vindo, eu vi uma menina pequena, uns 6 ou 7 anos, de vestidinho branco meio sujo, parada bem do lado do varal. Ela estava meio na sombra, então eu não conseguia ver o rosto direito, mas dava para ver que ela estava acenando para mim, fazendo sinal para eu me aproximar. Eu achei muito estranho uma criança estar ali àquela hora, mas pensei que talvez ela tivesse se perdido ou alguma coisa assim. Então eu fui me aproximando devagar e perguntei, o que você está fazendo aqui, pequena? Você mora aqui perto? Ela riu baixinho e disse, eu moro aqui mesmo, sempre morei aqui. Você quer brincar de pique-esconde comigo? Eu fiquei meio confuso, porque não tinha criança morando naquele sítio, só eu e minha avó. E a propriedade mais próxima ficava a uns 2 quilômetros. Como uma criança tão pequena ia chegar até ali sozinha de noite? Mas ela parecia tão inocente, tão carente de companhia, que eu resolvi conversar um pouco. Perguntei o nome dela, quantos anos tinha, onde eram os pais. Ela respondeu que se chamava Maria, que tinha 7 anos, e que os pais dela tinham ido embora faz muito tempo.
Disse que ficava ali brincando sozinha, principalmente de noite, quando ninguém estava olhando. Conversamos uns 10 minutos, talvez. Ela me contando que gostava de brincar de pique-esconde e de pular corda, e eu tentando entender como uma criança tão nova conseguia ficar sozinha daquele jeito. O estranho é que durante toda a conversa eu não conseguia ver o rosto dela direito. Mesmo com a lanterna, parecia que sempre tinha uma sombra no lugar do rosto. E a voz dela era meio estranha também, como se viesse de longe, meio abafada. Mas eu achei que fosse por causa da distância ou porque ela estava tímida. Depois de um tempo, ela disse que tinha que ir, que ia brincar em outro lugar. E saiu correndo na direção da mata, sumindo no escuro. Eu fiquei ali parado, ainda meio confuso com a situação toda. Voltei para casa e resolvi não contar nada para minha avó, porque sabia que ela ia ficar brava por eu ter saído depois que a corda balançou. No dia seguinte de manhã, eu estava tomando café com ela e comentei, meio sem querer: Vó, tem uma criança que mora aqui perto? Uma menina pequenininha de uns 7 anos. Minha avó parou de mexer o café e me olhou com uma cara estranha. Perguntou por que eu queria saber. Aí eu contei que tinha visto uma menina no quintal na noite anterior, que ela disse que morava ali e que gostava de brincar. Minha avó ficou branca, cara, branca mesmo. Colocou a xícara na mesa e ficou me olhando com os olhos arregalados. Aí ela chamou meu avô, que estava na varanda lendo o jornal, e contou para ele o que eu tinha falado. Meu avô veio até a cozinha e perguntou onde exatamente eu tinha visto a menina. Quando eu falei que foi do lado do varal, ele sentou pesado na cadeira e suspirou fundo. Aí foi que eles me contaram uma história que me deixou gelado. Uns 15 anos antes, quando eu ainda era bem pequeno e não lembrava direito das coisas, morava no sítio vizinho uma família com uma filha de 7 anos. A menina se chamava Maria. Era uma criança alegre que adorava brincar no quintal. Mas a família passava por problemas sérios. O pai bebia muito e batia na mãe e na menina. Um dia, a situação ficou tão ruim que a mãe resolveu fugir, abandonando a criança com o pai. O pai, que já não prestava para nada, começou a negligenciar a menina completamente. Ela ficava sozinha o dia inteiro, sem comida, sem cuidado, brincando sozinha pelo quintal. Até que uma noite, ninguém sabe direito como, a menina apareceu enforcada na corda do varal. O pai disse que foi acidente, que ela estava brincando e se enrolou na corda. Mas todo mundo desconfiou que tinha sido outra coisa. A polícia investigou, mas nunca conseguiu provar nada. A menina foi enterrada no cemitério da cidade e o pai sumiu logo depois. Ninguém nunca mais soube dele. Meus avós falaram que desde aquela época, de vez em quando, a corda do varal balançava sozinha, principalmente em noites sem vento. E que algumas pessoas já tinham relatado ter visto uma menina brincando no quintal de madrugada. Por isso, minha avó sempre me avisava para não sair quando a corda balançasse. Ela acreditava que a alma da menina ainda ficava por ali, procurando alguém para brincar com ela. Depois que eu soube dessa história, nunca mais consegui olhar para o varal da mesma forma. E toda vez que vou visitar meus avós, quando escurece, eu fico prestando atenção se a corda está balançando. Cara, eu morava sozinho no sítio da família, cuidando das coisas lá enquanto meus pais estavam morando na cidade por causa do trabalho. É um sítio grande, com umas 12 alqueires, bastante gado, uma casa boa e bem estruturada. Eu sempre gostei de ficar lá, desde pequeno era meu lugar favorito. Então, quando meus pais se mudaram temporariamente para a cidade, eu me ofereci para ficar tomando conta. A casa fica bem no meio da propriedade, cercada de pasto e com uma mata fechada nos fundos. É um lugar bem isolado. O vizinho mais próximo mora a uns 5 quilômetros. Então, de noite, a coisa fica bem silenciosa. Só escuta barulho de bicho, vento nas árvores, essas coisas normais do campo.
Eu me acostumei com o silêncio e até gostava, achava relaxante depois de um dia de trabalho cuidando do gado e da propriedade. Mas aí começou a acontecer uma coisa que me deixava muito nervoso e quebrou completamente essa tranquilidade que eu tinha. Toda madrugada, sempre lá pelas 2h30, bem certinho no horário, alguém batia na porta dos fundos da casa. Eram sempre 3 batidas, bem ritmadas. Não era pancada forte nem fraca demais. Era como se fosse uma pessoa educada batendo para pedir alguma coisa ou para avisar que chegou. E sempre na mesma hora, cara, sempre 2h30 da manhã em ponto. Dava para ver pelo relógio digital que fica na cozinha. Sempre marcava 2h30 quando as batidas começavam. Isso aconteceu por umas 2 semanas direto, toda noite a mesma coisa. Eu até achei que fosse algum vizinho com algum problema ou alguém perdido na estrada pedindo ajuda. Porque às vezes acontece isso no interior. O pessoal perde o rumo de noite e vem pedir informação ou ajuda. Mas quando eu ia até a porta e perguntava quem era, ninguém respondia. E quando eu abria a porta, não tinha ninguém lá no pátio. Também não dava para ser pegadinha de moleque, porque o sítio fica muito longe de tudo. E de madrugada é perigoso andar por ali por causa dos animais selvagens. Tem onça na região e, além do mais, que moleque ia fazer uma brincadeira dessas toda noite no mesmo horário? Não fazia sentido. Eu cheguei a pensar que podia ser algum bicho batendo na porta. Talvez um tatu ou um porco do mato, porque esses bichos às vezes fazem barulhos estranhos. Mas o som era muito específico, muito ritmado, muito parecido com batida humana mesmo. E sempre 3 batidas, sempre no mesmo intervalo entre uma e outra. Uma noite eu resolvi que ia ficar acordado e abri a porta exatamente na hora que a pessoa batesse, para ver quem era de uma vez por todas. Fiquei acordado desde meia-noite, tomando café e assistindo televisão baixinho, para não perder o som das batidas. Quando deu 2h30 em ponto, as 3 batidas vieram, como sempre. Eu levantei rapidinho da cadeira e corri até a porta dos fundos. Abri de uma vez, sem perguntar quem era. Não tinha ninguém lá no pátio, como das outras vezes, mas dessa vez tinha uma coisa estranha no batente da porta. Era uma camisa velha de homem, toda amarelada pelo tempo e meio rasgada nas mangas, estendida ali na soleira, como se alguém tivesse colocado para secar. A camisa estava úmida, como se tivesse acabado de ser lavada, e tinha um cheiro estranho de terra molhada misturada com algo que eu não conseguia identificar. O mais estranho de tudo é que eu reconheci a camisa. Era uma camisa do meu avô, que morreu uns 5 anos antes. Eu lembrava bem porque ele usava sempre aquela camisa para trabalhar na roça. Era meio xadrez azul e branco, com os punhos já meio desgastados pelo uso. Meu avô era muito apegado àquela camisa, dizia que ela dava sorte no trabalho. Mas essa camisa eu tinha certeza absoluta que a gente tinha dado para um brechó da cidade depois que ele morreu. Minha mãe fez questão de doar todas as roupas dele. Disse que não queria guardar nada para não ficar lembrando e sofrendo. Como diabos ela foi parar ali na minha porta? Quem trouxe? E por que logo essa camisa específica? Eu peguei a camisa e levei para dentro de casa, fiquei olhando ela tentando entender. Estava exatamente como eu lembrava, do mesmo tamanho, com as mesmas marcas de uso, até uma manchinha de tinta branca no bolso que meu avô tinha feito pintando o portão. Mas estava com cheiro de terra molhada e tinha umas manchas escuras espalhadas que eu não conseguia identificar direito. Parecia sangue velho ou talvez barro muito escuro. Guardei ela numa gaveta da cômoda e pensei que talvez alguém tivesse achado em algum lugar e trouxe para devolver, sei lá. Mas quem conhecia meu avô na região e sabia onde eu morava? E por que deixar a camisa de madrugada sem falar nada? Não fazia sentido nenhum. Mas aí que a coisa ficou ainda mais estranha e perturbadora. As batidas na porta continuaram acontecendo. Sempre 3 batidas, sempre 2h30 da manhã. Só que agora, quando eu ia ver, a porta estava destravada.
Eu sempre trancava a porta com a chave antes de dormir. Era um hábito que eu tinha desde criança, porque meu pai sempre falava pra gente trancar tudo bem trancado no sítio, mas de manhã eu acordava e a porta estava aberta, só encostada. E às vezes eu acordava de madrugada mesmo, depois das batidas, e quando ia verificar, a porta já estava aberta. Nunca achei nada furtado, nada mexido dentro de casa, mas saber que alguém ou alguma coisa conseguia abrir minha porta de madrugada me deixava muito assustado e inseguro. Depois de uns 2 meses assim, eu resolvi trocar a fechadura inteira. Comprei uma bem mais segura, com chave tetra e tudo. Pensei que ia resolver o problema, que talvez alguém tivesse uma cópia da chave antiga ou coisa assim. Mas mesmo com a fechadura nova, de vez em quando eu ainda acordava com a porta aberta. E sempre que isso acontecia, eu sentia aquele mesmo cheiro de terra molhada espalhado pela casa, como se alguém tivesse entrado com os pés sujos de barro. Uma vez eu até coloquei uns potes com farinha espalhados pelo chão perto da porta para ver se conseguia pegar pegada de quem estava entrando. Mas na manhã seguinte, a farinha estava toda espalhada e misturada, como se alguém tivesse mexido propositalmente para apagar os rastros. Eu cogitei instalar câmeras como aquelas de segurança, mas fiquei com medo do que eu podia ver nas gravações. Porque uma coisa é ver alguém entrando na sua casa, outra coisa é ver alguma coisa que você não consegue explicar. Até hoje, mesmo depois que meus pais voltaram a morar no sítio, eu evito ficar sozinho lá de madrugada. E sempre que alguém me pergunta por que eu mudei a fechadura, eu invento qualquer desculpa. Nunca conto a história verdadeira. Então, no sítio onde eu fico tem um rancho velho abandonado bem do lado da minha propriedade, sabe? É uma casa antiga, deve ter uns 50 anos ou mais, que pertencia a um senhor que morreu faz uns 15 anos. Os herdeiros nunca quiseram vender nem reformar. Então a casa foi se deteriorando com o tempo. Hoje está toda caída, sem metade das telhas, com mato crescendo por todos os lados e as paredes descascando. Tem até umas árvores pequenas crescendo dentro da sala porque a chuva entra por todo lado. Eu nunca liguei muito para aquilo. Achava até bom ter uma propriedade abandonada do lado, porque garantia que eu não ia ter vizinho próximo fazendo barulho. Meu sítio é bem sossegado, eu uso mais para descansar nos fins de semana e nas férias, então queria mesmo era silêncio. Mas aí começou a acontecer uma coisa estranha que quebrou totalmente essa paz que eu tinha lá. Toda madrugada, sempre lá pelas 3 horas, eu acordava com uma risada de criança vindo daquele rancho abandonado. Era uma risada bem aguda, como de criança pequena mesmo, uns 5 ou 6 anos talvez, mas tinha alguma coisa muito errada nela. Era muito aguda demais, muito estridente e durava tempo demais, sabe? Como se a pessoa não precisasse parar para respirar, ou como se fosse uma gravação tocando em loop. E isso acontecia toda noite, sempre no mesmo horário, sempre com a mesma duração, uns 10 minutos de risada ininterrupta. No começo eu até pensei que fosse criança de verdade, algum moleque da região brincando por lá, ou talvez alguma família de sem-teto que tivesse se instalado na casa abandonada. Mas aí eu pensei melhor. Quem ia deixar criança sozinha naquele lugar abandonado e perigoso de madrugada? E além do mais, não tem vizinho próximo. O sítio habitado mais perto fica a uns 3 quilômetros dali. E outra coisa, a risada era sempre igual, sempre no mesmo tom, sempre na mesma hora. Criança de verdade não faz isso. Criança é imprevisível, muda o comportamento. Uma noite eu resolvi ir lá ver o que era de verdade. Peguei a lanterna mais forte que eu tinha e fui caminhando devagar até o rancho. A risada continuava vindo de dentro da casa mesmo, bem alto, ecoando pelas paredes quebradas. Eu fui me aproximando com cuidado porque o lugar é cheio de buraco e entulho. É fácil tropeçar e se machucar. Quando eu cheguei perto da janela da sala e acendi a lanterna para dentro,
eu vi uma coisa que me fez sair correndo de volta para casa. Tinha uma sombra pequena, do tamanho de uma criança mesmo, se mexendo lá dentro da casa. Mas a sombra não. Estava se mexendo normal, como uma pessoa faria. Ela se arrastava pelo chão, subia pelas paredes, grudava no teto e depois descia de novo, como se fosse um morcego ou uma lagartixa gigante. E a risada continuava vindo exatamente daquela sombra, como se ela fosse a fonte do som. Eu corri de volta para casa e passei o resto da noite acordado, pensando no que eu tinha visto. No dia seguinte eu pensei em ir lá de dia para ver se achava alguma explicação, algum sinal de que alguém realmente morava lá. Mas fiquei meio com medo de entrar naquela casa, porque ela pode desabar a qualquer momento. E além do mais, depois do que eu vi, não queria correr o risco de encontrar alguma coisa estranha de novo. Aí eu tive uma ideia. Resolvi deixar comida lá na porta do rancho para ver se era algum bicho com fome ou se a coisa parava de incomodar. Preparei uma marmita bem caprichada com arroz, feijão, carne de porco assada e até um pedaço de doce de leite que minha vizinha tinha me dado. Deixei tudo na soleira da porta antes de escurecer e pensei, se for criança com fome, vai comer e talvez pare de fazer essa bagunça toda. Se for bicho, também vai comer e pode ser que vá embora. Na manhã seguinte, eu fui ver se a comida tinha sumido, se alguém tinha mexido na marmita. A marmita estava lá ainda, mas quando eu abri para ver, quase vomitei na hora. Estava cheia de unhas de galinha, terra preta e tinha um cheiro horrível de enxofre, como se fosse ovo podre misturado com pólvora. E misturado com tudo isso, tinha uns pedaços de pano velho, todo mofado e rasgado, e uns ossinhos pequenos que pareciam de passarinho. A comida que eu tinha deixado tinha sumido completamente, mas foi substituída por essa mistura nojenta. Eu joguei aquilo tudo bem longe e decidi que nunca mais ia chegar perto daquele rancho. Mas a risada continuou acontecendo toda noite, sempre no mesmo horário. Então eu comecei a fazer uma coisa que minha avó sempre falava. Toda vez que eu ouvia a risada, eu rezava 3 ave-marias e fazia o sinal da cruz. E parece que funcionou um pouco, porque a risada ficou mais baixa, mais distante, como se a coisa tivesse se afastado. Mas nunca parou completamente. De vez em quando, ainda hoje, eu acordo de madrugada e escuto aquela risada longe, principalmente em noites de chuva ou quando está muito escuro. E sempre que isso acontece, eu rezo de novo e fico quieto na cama até passar. Uma vez, eu tentei gravar a risada com o celular, para mostrar para alguém e ver se conseguia uma explicação. Mas quando eu fui ouvir a gravação no dia seguinte, só tinha barulho de estática e vento. Era como se o som não fosse captado pelo aparelho, como se fosse só para quem estava lá na hora. Até hoje eu evito olhar na direção daquele rancho quando passa da meia-noite. E quando algum visitante me pergunta sobre a casa abandonada do lado, eu sempre mudo de assunto rapidinho. Cara, aconteceu uma coisa muito doida comigo no sítio onde eu moro. É um sítio que eu herdei do meu avô. Fica numa região bem tranquila, cercado de mata e com bastante espaço. A casa é simples, mas confortável. Tem um terreiro grande na frente e um quintal nos fundos onde eu planto umas verduras. Eu sempre gostei de morar ali. É um lugar silencioso, bom para quem gosta de sossego. Mas aí começou a acontecer uma coisa que me deixou muito preocupado. Eu comecei a acordar toda manhã com o joelho todo ralado, assim, cheio de arranhão e terra grudada. E o estranho é que eu não lembrava de ter caído nem de ter me machucado durante o dia. Aconteceu umas 3 vezes seguidas, sempre o joelho direito todo machucado, com um ralado profundo e até uns cortes pequenos, como se eu tivesse arrastado no chão por bastante tempo. Eu achei muito estranho porque sou uma pessoa que dorme pesado, não tenho costume de acordar durante a noite e nunca tive problema de sonambulismo. Minha mãe sempre falava que meu avô tinha sonambulismo quando era mais novo,
que ele levantava de madrugada e saía caminhando pelo sítio. Então eu pensei que podia ser algo hereditário, né? Que eu tivesse herdado essa tendência dele. Por isso eu resolvi instalar umas câmeras lá no terreiro para ver se eu realmente estava saindo de casa, dormindo e me machucando sem perceber. Comprei umas câmeras simples, dessas de segurança residencial, que grava durante a noite, e instalei umas 4 espalhadas pelo terreiro, cobrindo bem a área entre a casa e o portão. Coloquei uma na varanda, uma no canto do terreiro perto da árvore grande, uma no portão e outra apontada para o quintal dos fundos. Era um sistema básico, mas que ia me mostrar se eu realmente estava saindo de casa de madrugada. E aí que eu descobri uma coisa que me deixou muito mais assustado do que eu esperava. Nas gravações, dava para ver claramente que eu realmente levantava da cama por volta das 2 da manhã e saía de casa dormindo. Mas o mais estranho é que eu sempre ia para o mesmo lugar, sempre caminhava até o mesmo ponto específico do terreiro e sempre tropeçava ali. Era como se eu fosse puxado para aquele lugar, entende? Nas imagens dava para ver que eu caminhava normal, com os olhos fechados, até chegar naquele lugar específico. Aí de repente eu tropeçava e caía de joelho no chão, sempre do mesmo jeito, sempre com o joelho direito batendo primeiro. E depois eu ficava ali um tempinho ajoelhado, mexendo na terra com as mãos, como se estivesse cavando alguma coisa ou procurando alguma coisa enterrada. Ficava uns 10, 15 minutos fazendo isso, sempre no mesmo lugar. E depois eu levantava e voltava para casa, sempre ainda dormindo. Era uma coisa muito estranha de ver, porque eu estava claramente dormindo, mas fazendo movimentos bem específicos e direcionados. Quando eu vi essas gravações, resolvi ir de dia naquele lugar, para ver se tinha alguma coisa enterrada ali que pudesse explicar por que eu sempre ia parar lá. E tinha mesmo, cara. Cavei um pouco e achei uma pedra meio grande, mais ou menos do tamanho de uma cabeça de criança, toda envolvida com uns trançados de palha seca. Era tipo macumba mesmo, daquelas que o pessoal faz para amarração ou coisa assim. E amarrado na pedra com uma linha vermelha bem fina, tinha um dente humano, um dente bem amarelado e velho. A pedra em si era estranha também. Tinha uma cor meio esverdeada e era bem pesada, mais pesada do que deveria ser pelo tamanho. E quando eu segurava ela, sentia uma sensação estranha, como se ela tivesse uma energia ruim, sabe? Me dava um arrepio e uma vontade de soltar logo. Eu fiquei meio desesperado e resolvi queimar aquilo tudo. Fiz uma fogueira bem grande no meio do terreiro, joguei a pedra, a palha, a linha, o dente, tudo no fogo. A palha queimou normal, mas a pedra ficou um tempão no fogo sem se alterar muito. E quando ela finalmente começou a rachar com o calor, saiu uma fumaça preta e com um cheiro muito ruim, como se fosse enxofre misturado com carne podre. Eu pensei que ia resolver o problema de vez, que eu ia conseguir dormir normal de novo. Mas na noite seguinte, aconteceu uma coisa ainda muito pior. Eu acordei com a boca cheia de terra, como se eu tivesse comido terra mesmo. Tava tudo misturado com saliva, grudado nos dentes, uma sensação horrível. E quando eu levantei para cuspir e lavar a boca, resolvi ver as gravações das câmeras para entender o que tinha acontecido. E aí que eu vi uma coisa que me deixou apavorado. Nas imagens, dava para ver que eu tinha sido arrastado. Isso mesmo, arrastado. Eu saí de casa dormindo normal, como nas outras noites, mas quando cheguei no terreiro, no lugar onde eu tinha queimado a pedra, parecia que alguma coisa invisível me puxava pelo chão. Eu estava sendo arrastado de barriga, com os braços esticados na frente, como se alguém tivesse me puxando pelos pés. E quando chegava naquele lugar específico, eu começava a cavar a terra com as mãos e a enfiar punhados de terra na boca, como se fosse obrigado a fazer aquilo. Era uma coisa muito desesperadora de ver, porque eu estava claramente dormindo, mas fazendo aqueles movimentos todos de um jeito muito mecânico, como se fosse um boneco sendo controlado.
E o pior é que naquele lugar onde eu tinha queimado a pedra, tinha surgido um buraco fundo, como se alguém tivesse cavado de novo durante o dia. Mas eu tinha certeza que de manhã aquele lugar estava normal, só com as cinzas da fogueira. Depois dessa noite, eu mudei de quarto. Fui dormir na sala. Pensei que talvez dormindo em outro lugar a coisa parasse. Mas mesmo assim, acordei mais 2 vezes com terra na boca, sempre com o mesmo gosto horrível de terra misturada com algo que parecia sangue. E sempre que eu olhava as gravações, era a mesma coisa. Eu sendo arrastado até aquele lugar e sendo forçado a comer terra. Aí eu resolvi sair do sítio por uns dias e ficar na casa de um parente na cidade para ver se longe de lá a coisa parava. Passei uma semana fora e realmente não aconteceu nada. Dormi normal todas as noites. Quando voltei para o sítio, nunca mais aconteceu esse negócio de sonambulismo, mas mesmo assim eu evito passar perto daquele lugar do terreiro. Até hoje, quando eu olho para lá, fico com uma sensação estranha, como se aquele lugar tivesse alguma coisa de errado. E às vezes, principalmente em noites de chuva, eu sinto um cheiro estranho vindo de lá, como se fosse terra molhada misturada com alguma coisa podre. Nunca mais tentei cavar naquele lugar, e sempre que alguém pergunta sobre aquela parte do terreiro que fica meio sem grama, eu mudo de assunto. Então, eu estava cuidando do sítio da minha tia por uns 4 meses, né? Ela tinha viajado para ficar com a filha que tinha ganhado o neném. E eu fiquei responsável por tomar conta de tudo. O sítio dela é bem organizado, tem uma casa boa, um pasto grande para o gado, uma horta que ela capricha muito e um galinheiro bem grande lá nos fundos, com umas 25 galinhas caipiras. São galinhas boas, da raça índio gigante, que ela cria faz uns 10 anos. Sempre foram galinhas sadias e boas poedeiras. Todo dia eu coletava uns 12, 15 ovos, às vezes até mais. Minha tia sempre falava que o segredo era manter o galinheiro bem limpo, dar ração boa e deixar as galinhas soltas no terreiro durante o dia para elas comerem inseto e verdura. E realmente funcionava. As galinhas eram bem grandes e botavam ovos grandes e com a gema bem amarela. Nos primeiros 2 meses que eu fiquei lá, tudo correu normal. Eu acordava cedo, soltava as galinhas, dava ração e água, coletava os ovos e no fim da tarde recolhia elas de volta para o galinheiro. Era uma rotina tranquila. Eu até estava gostando de cuidar dos bichos. Mas aí, no 3º mês, do nada, as coisas começaram a ficar estranhas. As galinhas pararam de botar ovos como antes e começaram a ficar meio esquisitas no comportamento. Ficavam meio apáticas, não saíam mais do poleiro direito durante o dia e algumas estavam com as penas meio caídas, sem brilho. Eu pensei que fosse alguma doença, então mudei a ração, comprei umas vitaminas especiais para galinha, limpei o galinheiro inteiro com desinfetante, troquei a água todos os dias, mas não adiantou nada. Elas continuavam estranhas e a postura de ovos tinha caído para uns 5, 6 ovos por dia no máximo. E aí que começou a acontecer uma coisa muito estranha. De noite, lá pelas 2, 3 da manhã, eu comecei a ouvir um choro vindo do galinheiro. Era um choro baixinho, meio abafado, como se fosse de um bicho pequeno em sofrimento. No começo, eu achei que fosse gambá tentando pegar os ovos, porque gambá faz uns barulhos estranhos mesmo. Então, eu fui várias vezes lá com a lanterna de madrugada para tentar pegar o bicho no flagra, mas nunca achei nada. As galinhas ficavam agitadas quando eu chegava, mas não tinha sinal de invasão nenhuma, não tinha buraco na tela, não tinha nada mexido. E o choro sempre parava na hora que eu acendia a lanterna. Mas aí que eu percebi uma coisa muito estranha nos ninhos. Começaram a aparecer ovos quebrados, mas não quebrados por fora, como quando cai no chão.
Eles estavam rachados de dentro para fora, como se alguma coisa de dentro tivesse forçado para sair. E tinha uns negócios muito estranhos lá dentro desses ovos. Pareciam fetos, mas não eram fetos de galinha, isso eu tinha certeza. Eram meio deformados, com uma cor esbranquiçada, e tinham uns tentáculos pequenos em vez de asas. Uma coisa bem nojenta mesmo, que me dava asco só de olhar. Eu peguei uns desses ovos estragados e levei no veterinário da cidade para ele dar uma olhada. O cara ficou meio espantado também, disse que nunca tinha visto nada igual e que podia ser algum tipo de parasita ou problema genético. Ele me deu uns remédios para colocar na água das galinhas e falou para eu observar se melhorava. Mas não melhorou nada, continuaram aparecendo esses ovos estranhos e o choro de noite continuava também. Uma madrugada eu estava deitado, quase dormindo, quando ouvi o portão do galinheiro bater. Pensei que o vento tinha aberto, mas não estava ventando nada naquela noite. Aí eu levantei e resolvi ir ver o que era, porque às vezes as próprias galinhas conseguem abrir o ferrolho se ele não está bem fechado. Peguei a lanterna e fui caminhando devagar até o galinheiro. Quando eu cheguei perto, ouvi um barulho de bicho mexendo lá dentro e as galinhas fazendo aquele barulho de quando tão assustadas. Acendi a lanterna e direcionei para dentro do galinheiro. E aí eu vi uma coisa que me fez ficar paralisado de medo. Tinha alguma coisa pequena, peluda e bem magra se arrastando no chão perto dos ninhos. A coisa era mais ou menos do tamanho de um gato, mas a forma era estranha, meio comprida demais, e as pernas eram muito finas. E ela estava carregando alguma coisa na boca. Parecia penugem de galinha misturada com uma substância meio gosmenta. O mais estranho de tudo é que ela fazia um barulho baixinho, como se fosse murmurando alguma coisa, ou como se fosse um bebê tentando falar. Era um som muito perturbador, que me deu arrepio na hora. Quando a luz da lanterna bateu nela, a coisa parou de se mexer e olhou diretamente para mim. Eu não consegui ver direito o rosto porque estava meio na sombra, mas os olhos brilharam vermelho por uns 2 segundos, como o olho de bicho quando pega a luz de noite. Aí ela soltou o que estava carregando na boca e saiu correndo para a mata, se arrastando de um jeito muito estranho, como se as pernas traseiras fossem meio paralisadas. Eu fiquei ali parado com a lanterna na mão, tremendo e sem saber o que fazer. Esperei uns 5 minutos para ter certeza que a coisa tinha ido embora. Aí entrei no galinheiro para ver o estrago. Tinha 3 galinhas mortas, todas com o peito aberto. Mas o mais estranho é que não faltava carne nenhuma. Elas só estavam abertas mesmo, como se alguém tivesse feito uma cirurgia para tirar alguma coisa de dentro. E espalhado pelo chão tinha aquela penugem gosmenta que a coisa estava carregando, junto com mais alguns daqueles ovos estranhos quebrados. No dia seguinte eu contei para o meu vizinho o que tinha acontecido, e ele ficou meio preocupado. Falou que de vez em quando aparecem uns bichos estranhos na região, principalmente quando o tempo fica muito seco e que era melhor eu tomar cuidado. Depois desse dia, eu resolvi que não ia mais criar galinha naquele sítio enquanto eu estivesse lá. Vendi as galinhas que sobraram para um criador da região e fechei o galinheiro. Mas mesmo assim, de vez em quando eu ainda ouvia aquele choro baixinho vindo de lá, principalmente em noites de lua nova. E várias vezes eu achei rastros estranhos na terra ao redor do galinheiro, como se alguma coisa tivesse ficado rondando por ali. Eram pegadas pequenas, mas com marcas de garras muito compridas, e sempre em número ímpar, nunca 2 pegadas iguais lado a lado. Quando minha tia voltou da viagem, eu contei para ela o que tinha acontecido, mas não entrei em muitos detalhes, para não assustar. Só falei que as galinhas ficaram doentes e que eu achei melhor vender. Ela ficou meio triste, mas entendeu. Até hoje, quando eu passo por lá, evito olhar muito na direção do galinheiro. E sempre que alguém me pergunta por que eu não crio mais galinha, eu mudo de assunto.
Cara, eu nunca acreditei nessas coisas assim de assombração, sabe? Sempre achei que era história de gente mais velha para assustar criança. Mas o que aconteceu lá no sítio da minha família me deixou meio abalado até hoje. E olha que isso foi uns 2 anos atrás. Então é assim, eu estava passando uns dias lá porque meu pai estava precisando de uma ajuda com uns reparos na cerca e no telhado da casa. A propriedade fica bem afastada da cidade, uns 15 quilômetros da estrada principal. Então, quando anoitece, a coisa fica bem silenciosa mesmo. Só escuta o barulho dos grilos, das corujas e de vez em quando uns bichos na mata. O sítio tem umas 10 alqueires, com pasto pro gado, uma horta grande e várias árvores frutíferas que meu avô plantou quando era mais novo. A casa é antiga, de alvenaria, mas bem conservada, com varanda na frente e um quintal grande nos fundos, onde ficam o galinheiro e o paiol. Meu pai sempre gostou de passar os fins de semana lá. Desde que eu era pequeno, a gente ia direto. Mas, dessa vez eu fui sozinho. Ia ficar umas 3 semanas, ajudando ele com os reparos e cuidando das coisas, enquanto ele resolvia uns problemas na cidade. E aí que começou essa história toda estranha. Logo na primeira semana, eu percebi que toda quinta-feira, sempre na quinta, eu acordava com um barulho esquisito vindo de cima da casa. Era tipo assim, parecia que alguém estava correndo em cima. Do telhado, correndo mesmo, dava para ouvir os passos batendo nas telhas. E junto com isso vinha um barulho de arranhar, como se a pessoa tivesse umas unhas bem grossas e tivesse arranhando as telhas com força. Eu até pensei que fosse gato no começo, porque no sítio sempre tem uns gatos bravos que sobem no telhado atrás de rato. Mas o som era pesado demais, não era gato não. E o pior de tudo era que junto com esse barulho de correr e arranhar, vinha uma risada. Uma risada de criança, mas meio engasgada, sabe? Como se a pessoa tivesse com alguma coisa presa na garganta, ou como se tivesse rindo debaixo d'água. E durava bastante tempo, tipo uns 5 minutos direto de risada, sem parar para respirar. Meu cachorro, o Rex, que sempre foi corajoso e late para qualquer coisa estranha, ficava tremendo embaixo da mesa da cozinha, não queria nem sair de lá. Ele ficava ofegando e choramingando baixinho, como se tivesse com muito medo. E toda vez que esse negócio acontecia, a lamparina que eu deixava acesa na mesa apagava sozinha, mesmo sem vento nenhum, mesmo com as janelas fechadas. Aí eu ficava ali parado na cama, meio paralisado, sem conseguir me mexer direito, só ouvindo aquele barulho em cima e aquela risada estranha. Era como se meu corpo não obedecesse minha vontade, entende? Como se eu tivesse grudado na cama. A primeira vez que isso aconteceu, eu fiquei pensando se não era sonho. Mas aí aconteceu de novo na quinta-feira seguinte, na mesma hora, umas 2 da manhã mais ou menos. E depois mais uma vez, sempre na quinta, sempre o mesmo horário. Aí eu comecei a ficar preocupado de verdade, porque não era sonho não. De dia, eu subia no telhado para ver se tinha algum buraco, algum sinal de bicho, mas não achava nada. As telhas estavam todas no lugar, não tinha marca de arranhão, não tinha nada que explicasse aquele barulho todo. Eu até perguntei para o pessoal da região se conhecia algum bicho que fazia esse tipo de barulho, mas todo mundo falava que nunca tinha visto nada assim. Depois de umas 3 semanas assim, eu resolvi que ia tentar fazer alguma coisa. Conversei com minha avó por telefone, contei para ela o que estava acontecendo. Ela sempre foi meio benzedeira, entende dessas coisas de energia ruim e tal. Ela falou que quando tem essas coisas assim, é bom deixar uma oferenda para ver se a coisa para de incomodar. Então eu peguei um pedaço de fumo de corda que meu pai usava, desses bem fortes, e deixei na janela do quarto antes de dormir na quinta-feira. Pensei assim, vai que funciona, né? Pelo menos eu tentei. Aí na quinta-feira seguinte, eu fiquei acordado esperando para ver se ia acontecer de novo. Fiquei lá deitado, com a luz acesa, prestando atenção em qualquer barulho. Chegou lá pelas 2 da manhã e nada aconteceu. Passou 2h30, 3 horas e nada.
Eu até pensei que tinha dado certo, que a coisa tinha ido embora de vez. Consegui relaxar um pouco e acabei dormindo umas 4 horas da manhã. De manhã, bem cedo, umas 6 horas, eu acordei e fui olhar a janela. O fumo não estava mais lá. Pensei que o vento tinha levado ou que tinha caído no chão, mas não achei em lugar nenhum. Aí eu saí para fazer o café e cuidar dos bichos, como sempre fazia. Mas quando eu abri a porta de casa para sair, vi uma coisa que me deixou gelado. Minha espingarda, que eu sempre deixava guardada dentro de casa, num canto da sala, estava do lado de fora da porta. Mas não era só isso, cara. A espingarda estava toda desmontada, as peças todas espalhadas pelo chão do alpendre, e em cima de cada peça tinha um monte de cocô de galinha. E olha que as galinhas ficavam no galinheiro, do outro lado do quintal, bem longe da porta da frente. Como diabos elas foram parar lá? E quem desmontou minha espingarda? Eu sempre deixo ela montada. Só desmonto para limpar. E na noite anterior, ela estava normal no canto da sala. Fiquei olhando aquela cena sem entender nada. Peguei as peças uma por uma, limpei tudo e montei a espingarda de novo. Mas aquilo me deixou muito intrigado e meio assustado também. Parecia que alguém tinha entrado na minha casa durante a noite, pegado a espingarda, desmontado ela toda certinha, colocado do lado de fora e ainda por cima trouxe um monte de cocô de galinha para espalhar em cima. Mas como alguém ia fazer isso sem eu perceber? E por que faria uma coisa dessas? Não fazia sentido nenhum. Passei o dia todo pensando nisso, tentando achar uma explicação lógica. Pensei em ladrão, mas que ladrão ia desmontar uma arma e deixar as peças ali mesmo? Pensei nos vizinhos, mas o vizinho mais próximo mora a uns 3 quilômetros. E além do mais, ninguém sabia que eu estava com a espingarda. Pensei em algum tipo de vingança, mas eu não tinha briga com ninguém na região. Até cogitei que podia ter sido sonambulismo meu, mas eu nunca tive isso na vida. E além do mais, como eu ia conseguir pegar cocô de galinha dormindo? Depois dessa noite, o negócio parou completamente. Nunca mais ouvi o barulho no telhado, nunca mais a risada. Ficou tudo quieto, normal, como se nada tivesse acontecido. Mas até hoje, quando eu passo por lá, fico pensando naquilo. Se foi algum tipo de aviso, se era alguma coisa tentando me assustar, ou se realmente tem explicação para tudo isso. O que me incomoda mais é que parou do jeito que começou, do nada, sem eu entender o porquê.